Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Hoje refletiremos sobre um dos maiores segredos do crescimento da igreja primitiva. O nosso tema de hoje é: a igreja primitiva avançava porque estava cheia do Espírito Santo. Quando estudamos o livro de Atos, meus irmãos, percebemos que a igreja enfrentou perseguições, ameaças, prisões e inúmeras dificuldades. Humanamente falando, tudo indicava que aquela pequena comunidade de discípulos desapareceria em pouco tempo. Mas, como sabemos, aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais era perseguida, mais crescia. Quanto mais enfrentava a oposição, mais vidas eram salvas. Quanto mais o evangelho era combatido, mais ele se espalhava. Qual era o segredo? Não eram os recursos financeiros. Não era a influência política, não eram os edifícios, não era o número de membros. O segredo era a presença poderosa do Espírito Santo. A igreja primitiva, queridos irmãos e irmãs, ela compreendeu que a obra de Deus só pode ser realizada pelo poder de Deus. Mas antes de meditarmos nesta palavra, neste tema, vamos falar com o nosso Pai em oração. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e fale profundamente ao nosso coração. Queremos aprender com a igreja primitiva a depender mais da Tua presença, muito mais da Tua presença do que das nossas próprias forças. Enche-nos, papaizinho querido, com o Teu Espírito Santo, para que a nossa vida glorifique o Teu nome e para que sejamos instrumentos em Tuas mãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto base para a nossa meditação de hoje está em Atos 4:31. E diz assim o texto sagrado: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluias! Amados, esse versículo ele acontece logo depois de um dos primeiros grandes momentos de perseguição contra a igreja. Pedro e João haviam curado um homem coxo na porta do templo. Aquele milagre chamou a atenção de toda Jerusalém. Milhares ouviram a mensagem do Evangelho, mas aquilo também despertou a ira das autoridades religiosas. Os apóstolos foram presos, interrogados, ameaçados. Receberam ordem para nunca mais falar em nome de Jesus. Humanamente, aquele era um momento de medo. Era a oportunidade perfeita para a igreja recuar. Mas ela fez exatamente o contrário. Não organizou uma manifestação, não respondeu às ameaças com violência, não tentou negociar com os seus perseguidores. Não, meus irmãos, não fez essas coisas. Ela fez aquilo que sempre foi a sua maior força. Ela orou. Em Atos 4, versículo 24, nós lemos: E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus.
A primeira reação da igreja diante da crise foi buscar ao Senhor. Isso nos ensina uma lição preciosa. Os problemas revelam onde está a nossa confiança. Sim. Quando confiamos apenas em nós mesmos, o medo domina o nosso coração. Mas quando nós, meus irmãos, prestem atenção nisso, quando nós confiamos em Deus, a oração se torna a primeira resposta. O salmista declarou lá em Salmo 121, verso 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Era exatamente essa confiança que existia na igreja primitiva. Eles sabiam que o verdadeiro socorro vinha de Deus. Existe um detalhe muito interessante na oração daqueles irmãos. Eles não pediram a Deus que acabasse com a perseguição. Não pediram que os inimigos desaparecessem. Não pediram por conforto. Em vez disso, oraram assim. Está lá em Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia na tua palavra. Veja, meus queridos irmãos, veja que oração impressionante. Eles não pediram uma vida mais fácil, pediram mais coragem para continuar pregando o Evangelho. Essa é uma das maiores diferenças entre a igreja primitiva e muitos dos cristãos dos nossos dias. Às vezes, nossas orações se concentram apenas em pedir que Deus retire as dificuldades. Mas aqueles irmãos pediram forças para permanecerem fiéis mesmo em meio às dificuldades. E Deus respondeu. Atos capítulo 4, versículo 31 declara: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observe a sequência. Primeiro veio a oração, depois veio o enchimento do Espírito, em seguida veio a ousadia. E logo depois, o Evangelho continuou sendo anunciado. Essa ordem continua válida para nós. Uma igreja que ora é uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja corajosa. E uma igreja corajosa cumpre a sua missão. Infelizmente, muitas vezes buscamos métodos antes de buscar a presença de Deus. Pensamos que a solução está em novas estratégias, em novos programas, em novas técnicas. Mas o livro de Atos nos mostra que o verdadeiro crescimento espiritual nasce na presença do Senhor. Foi exatamente isso que Jesus ensinou antes dele subir aos céus. Está lá em Atos 1:8, ele declarou: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Perceba que a missão continua dependendo da presença do Espírito. Sem ele, queridos irmãos, existe atividade? Existe. Mas não existe poder espiritual. Sem ele podemos realizar reuniões, mas não produzimos transformação verdadeira. Sem ele podemos até falar, mas não convencemos de verdade os corações. Foi Jesus que declarou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5,
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Veja que afirmação poderosa. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem uma comunhão real com o nosso Deus, nada podemos fazer que tenha valor eterno. Outro detalhe maravilhoso aparece em Atos 4:31. A Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Não apenas Pedro, não apenas João, todos, meus irmãos, todos. Os homens, as mulheres, os jovens, os mais experientes, toda a igreja foi cheia do Espírito Santo. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus deseja encher todo o seu povo. O enchimento do Espírito Santo não é o privilégio de alguns líderes, claro que não. É uma necessidade de toda a igreja. O próprio Paulo escreveu em Efésios 5:18, mas enchei-vos do Espírito Santo. Observe que Paulo, ele escreve para toda a igreja de Éfeso. E esse convite continua sendo dirigido a nós, nos dias de hoje. Precisamos ser continuamente cheios do Espírito Santo. Porque a vida cristã não pode ser vivida apenas pela força humana. Não pode. Quando lemos o livro de Atos, percebemos que a igreja primitiva não buscava apenas realizar atividades, ela buscava permanecer cheia do Espírito Santo. Essa era a diferença. Eles compreenderam que a presença de Deus era mais importante do que qualquer recurso humano. Por isso, sempre que eles enfrentavam novos desafios, voltavam à oração, voltavam à comunhão, voltavam à dependência do Senhor. E Deus continuava derramando sua graça sobre eles. Amados, o resultado era visível. A ousadia aumentava, os milagres aconteciam, o evangelho avançava, as vidas eram transformadas. Era visível. O próprio Lucas registra em Atos 6:7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muitos números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, que notícia extraordinária! A palavra crescia, os discípulos se multiplicavam, até mesmo os sacerdotes judeus estavam sendo alcançados pelo Evangelho. Isso nos mostra que o crescimento da igreja era consequência da atuação do Espírito Santo. Não era apenas crescimento numérico, era crescimento espiritual. Era transformação de vidas, era expansão do reino de Deus. Outro aspecto que chama a nossa atenção é a unidade da igreja. Logo após afirmar que todos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia declara em Atos 4:32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Observe como o Espírito Santo produz unidade. A igreja era formada por pessoas diferentes. Havia pescadores, ex-publicanos, homens simples, pessoas de diferentes regiões do mapa. Entretanto, todos possuíam o mesmo propósito. Isso continua sendo uma marca da atuação do Espírito Santo. Onde ele governa, existe amor, existe comunhão, existe disposição para servir. Paulo escreveu em Efésios 4, versículo 3,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que desafio importante para nós, meus irmãos. Vivemos em uma época marcada por divisões, disputas e individualismo, mas a igreja continua sendo chamada para viver em unidade. Não a unidade construída por interesse humano, claro que não, mas uma produzida pelo Espírito Santo. Outro resultado do enchimento do Espírito era a coragem para testemunhar. Os mesmos discípulos que antes estavam escondidos por medo, agora anunciavam Jesus publicamente. Pedro, que havia negado o Senhor diante de uma criada, agora pregava diante de autoridades religiosas. O que mudou? Não foi a sua personalidade, foi a atuação do Espírito Santo. Paulo escreveu em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quantas vezes também sentimos medo? Medo de falar de Jesus, medo da opinião das pessoas, medo das críticas. Mas o Espírito Santo fortalece aqueles que decidem obedecer ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Ele não elimina todos os desafios, claro que não, meus irmãos. Mas nos dá coragem para enfrentá-los. Outro detalhe maravilhoso é que a igreja primitiva não buscava apenas receber o Espírito Santo. Ela buscava era permanecer cheia do Espírito. Isso é muito importante. Efésios 5,18, Paulo não diz recebei o Espírito. Ele escreve, mas enchei-vos do Espírito. Isso me lembra muito, todas as vezes que eu faço essas conjunções gramaticais aqui, me lembra o pastor Douglas Batista no Ebove, lá na ADEI Nova Serrana. Se ele estivesse aqui, ele falaria mais ou menos assim, esse verbo indica uma ação contínua. É como se dissesse, continue sendo cheios, permaneçam cheios, vivam constantemente na presença de Deus. Pastor Douglas Batista é bênção, meus irmãos. E essa é uma necessidade diária da igreja. Assim como o nosso corpo ele precisa de alimento todos os dias, nossa vida espiritual também precisa ser fortalecida diariamente. Como permanecermos? Como que a gente pode permanecer cheio do Espírito Santo, meus irmãos? Pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pela obediência, pela comunhão com o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo declarou em João 15,7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer em Cristo é o segredo da vida espiritual. Quanto mais permanecemos nele, mais o Espírito Santo trabalha em nossos corações. E quanto mais ele trabalha em nós, mais ele trabalha através de nós. Talvez alguém pergunte, mas como posso saber se estou vivendo cheio do Espírito Santo? A resposta, meus queridos irmãos, ela aparece na própria Bíblia Sagrada, na própria palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo demonstra o fruto do Espírito que está ali em Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Perceba que Paulo não começa falando de dons extraordinários. Ele começa falando do caráter, porque o Espírito Santo deseja nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Quanto mais nós somos cheios do Espírito, mais nós amamos, mais nós perdoamos, mais nós servimos, mais nós obedecemos, mais glorificamos a Deus. E isso, claro, fortalece a nossa missão. A igreja primitiva, ela impactou o mundo não porque possuía poder político, mas porque possuía poder espiritual. Seu testemunho era acompanhado por uma vida de santidade, por uma comunhão constante com Deus, por uma dependência total do Espírito Santo. Esse continua sendo o caminho da Igreja de Cristo. Talvez hoje não enfrentamos o mesmo tipo de perseguição que aqueles irmãos enfrentaram, se bem que na janela 1040 eles enfrentam. Mas certamente nós enfrentamos outros desafios. Vivemos em uma sociedade cada vez mais distante de Deus. Por isso precisamos da mesma fonte de poder. Não precisamos apenas de mais conhecimento, precisamos mais de presença de Deus na nossa vida. Não precisamos apenas de mais atividades, precisamos de mais comunhão com o Espírito Santo. Não precisamos apenas de igrejas cheias, lotadas. Precisamos de igreja cheia do Espírito Santo. Sim, meus irmãos. Faça uma reflexão na sua vida. Tenho buscado diariamente a presença do Espírito Santo? Minha primeira reação diante da dificuldade é orar? Ou apenas me preocupar? E a minha vida? Ela demonstra o fruto do Espírito Santo? Tenho contribuído para a unidade da igreja? As pessoas conseguem perceber Cristo através do meu testemunho? Amados, que possamos aprender com a igreja primitiva. Ela não confiava em sua própria força, confiava em Deus. Ela não buscava reconhecimento, buscava a presença do Senhor. Ela não dependia de recursos humanos, ela dependia do Espírito Santo. E foi exatamente por isso que ela avançou. Que essa também seja a nossa realidade. Que Deus encontre uma igreja que ora, uma igreja que permanece em comunhão, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja comprometida com a palavra e uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo exemplo da igreja primitiva. Queremos aprender a depender da tua presença mais do que das nossas capacidades. Enche-nos continuamente do teu Espírito Santo. Dai-nos coragem para anunciar o Evangelho, amor para servir o próximo, sabedoria para viver em unidade e fidelidade para permanecermos firmes na tua palavra. Que nossa igreja seja conhecida não apenas por suas atividades, mas pela manifestação da tua glória, da tua presença. Usa nossas vidas para glorificar o teu nome e alcançar muitas pessoas para Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo renove diariamente a sua vida, fortaleça a sua fé e faça de você um instrumento de bênção para a expansão do reino de Deus. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã, na nossa próxima leitura,
veremos uma pergunta que continua desafiando a igreja até hoje. Como ouvirão se não há quem pregue? Vamos aprender que Deus continua chamando homens e mulheres para anunciar o Evangelho e que cada cristão tem um papel nessa grande missão. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.